Vamos lá para Hebreus capítulo 12. Confesso para os irmãos que eu ainda estou vivenciando aí um resquício do Congresso de Pastores, que para nós pastores foi muito bom. Foi um tempo de renovo espiritual, foi um tempo gostoso de rever amigos. Descobri que só 5 dos 13 que formaram comigo no seminário estão pastoreando ainda hoje. Encontrei 4 lá. Aliás, encontrei 3, nós estávamos em 4 dos 5, né? Mas tivemos uma boa oportunidade de rever amigos, de trocar experiências e de ouvir da palavra de Deus para trazer um ânimo novo. Confesso para você que meu coração está pegando fogo. Então se prepara, porque de agora e 2025 nós vamos trabalhar bastante, viu? Deus incendiou meu coração mais do que já estava, não que não estava. Mas a gente volta assim, com um fogo a mais, com uma alegria a mais, um ânimo a mais. E eu espero que você seja contagiado por isso. Queira servir a Deus com alegria. Queira honrar o Senhor Jesus aqui em Poços de Caldas. Fazer o nome daquele que vive eternamente conhecido. Amém? Muito bom. Então vamos lá para Hebreus capítulo 12. Nós vamos dar sequência à série de mensagens que estamos fazendo no livro de Hebreus. E eu quero ler com você hoje, a partir do versículo 18. Aliás, eu vou começar pelo versículo 28. Dá uma olhadinha aí comigo. Versículo 28. A ênfase da nossa mensagem está aqui no versículo 28. Então eu já quero compartilhar ela com você. Diz assim: por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor, porque nosso Deus é fogo consumidor. Destaco aqui para você essa frase, pela qual sirvamos a Deus de modo agradável. Alguém já perguntou para você qual que é o sentido da vida? Que resposta você daria a essa pergunta? Você que é cristão, você que crê em Jesus, qual que é o sentido da vida para você? Você tem uma resposta para essa pergunta? Eu acredito que esse versículo nos traz uma resposta. Quando o autor de Hebreus diz assim, pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, em outras palavras, ele está dizendo assim: nós precisamos viver de tal forma que nós agrademos a Deus. Razão da vida do ser humano é agradar a Deus. O pecado distanciou o ser humano de Deus, e o ser humano vive longe de Deus, pecando, desagradando a Deus. Mas a obra que Deus realiza em Jesus Cristo é para nos resgatar para perto dele, para que a gente possa então viver para agradá-lo, viver para honrá-lo, viver de tal forma que o nome dele seja conhecido através da nossa vida. Essa é a razão da nossa existência. A Confissão de Fé de Westminster diz que o ser humano foi criado para glorificar e gozar a Deus para sempre. A razão da existência do ser humano, viver em comunhão com Deus de tal forma que o nome de Deus seja glorificado, seja engrandecido, seja exaltado através da nossa vida, atos, palavras. Essa é a razão da nossa existência. Mas para a gente aprofundar um pouquinho mais nesse versículo, eu quero ler agora a partir do 18, para a gente entender por que o autor de Hebreus está dizendo isso. Olha comigo, versículo 18 nos diz assim: ora,
não tendes chegado ao fogo palpável e ardente, e à escuridão, e às trevas e à tempestade, e ao clangor da trombeta e ao som de palavras tais, que quantos o ouviram, suplicaram que não se lhes falasse mais, pois já não suportavam o que lhes era ordenado. Até um animal, se tocar o monte, será apedrejado. Na verdade, de tal modo era horrível o espetáculo que Moisés disse: sinto-me aterrado e trêmulo. Quem já leu essa passagem na Bíblia? Nós temos esses relatos aqui em Êxodo e Deuteronômio, que é quando Deus se revela para Moisés no monte e vai entregar para Moisés as tábuas da lei. A presença de Deus toma conta do monte, em forma de fogo. E ao redor do monte havia um limiar, um limite. E Deus falou: ninguém ultrapassa esse limite. Se animal tocar esse limite, morre. A presença de Deus se manifestou de forma tão grande, tão poderosa, que Moisés chega a dizer: sinto-me aterrado e trêmulo. Moisés tremeu as pernas diante da presença de Deus. Só Moisés pôde pisar o monte nesse dia. Todo o povo ficou aterrado, tanto que o povo clama a Deus e fala para Deus assim, que Deus não se dirija a nós, porque senão nós vamos morrer. Que se dirija só ao seu intermediário, que era Moisés. O povo temeu a Deus. O que nós temos ali? Deus se revelando, dando a sua orientação, mas Deus estava inacessível. O ser humano não podia chegar à presença de Deus. Deus se manifestou com glória e poder. Deus levou a sua orientação, a sua palavra. Deus disse, Deus abriu a boca, Deus orientou, dirigiu o seu povo. Mas ninguém tinha acesso a Deus. O autor de Hebreus está trazendo à memória esse evento, essa cena. E eu quero que você fique com essa cena na cabeça. Porque nós vamos comparar ela com uma próxima cena. Nós temos aqui o relato do Monte Sinai. Monte Sinai. Depois vocês podem conferir os textos lá. Deuteronômio. Onde é que está os 10 mandamentos? Êxodo 20. Então esse texto está em Êxodo 19. E nós temos a repetição de alguns relatos desse texto em Deuteronômio. Depois você dá uma conferida lá. Você vai ver que como foi grandiosa a cena, como chama a nossa atenção o poder de Deus se revelando ali. Mas lembre disso, Deus estava inacessível. Vamos seguir com o texto, versículo 22. Então, o que o autor está dizendo? Olha, não tendes chegado ao fogo, vocês não estão naquela situação do Sinai. Agora o 22 ele diz assim: mas tendes chegado ao monte Sião, e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, a incontáveis hostes de anjos e a universal assembleia, e a igreja dos primogênitos arrolados nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue da aspersão que fala coisas superiores ao que fala o próprio Abel. Até aqui. Vamos fazer uma pausa aqui. O autor de Hebreus contou o relato do Monte Sinai. Agora ele vem contar o relato do Monte Sião. O que aconteceu no Monte Sião? Deus se manifestou com poder. Deus falou através de um mediador. Quem foi? Jesus. Aquele Deus que falou no Sinai, mas estava inacessível às pessoas, agora em Jesus se manifesta em Sião e se torna acessível pelo sacrifício de Jesus. Porque nós temos um mediador, um sangue puro foi aspergido no nosso lugar, derramado em nosso favor. E agora nós temos acesso a Deus, aquele Deus todo-poderoso, que por causa do pecado do seu povo não queria contato com ele.
agora aceitou o sacrifício de Jesus. E para nós, meus irmãos, foi aberta uma porta. O véu se rasgou de cima a baixo e nós temos acesso àquele que vive e reina eternamente. O autor de Hebreus está comparando o que aconteceu no Monte Sinai com o que aconteceu no Monte Sião. O Deus que falou no Monte Sinai não estava acessível a todos. O Deus que falou no Monte Sião se tornou acessível a todos. Agora nós podemos nos achegar a esse Deus. Por causa do sacrifício de Jesus. Por causa do sacrifício de Jesus. Vamos seguir com o texto? Quero ler com vocês agora. Perdão, vou achar aqui já. Versículo 25, não, 26. Não, 25, vamos ler do 25. Tende cuidado, não recuseis ao que fala. Pois se não escaparam aqueles que recusaram ouvir quem divinamente os advertia sobre a terra, muito menos nós, os que nos desviamos daquele que dos céus nos adverte, aquele cuja voz abalou então a terra. Agora, porém, ele promete dizendo, ainda uma vez por todas farei abalar não só a terra, mas também o céu. Ora, essa palavra, ainda uma vez por todas, significa a remoção dessas coisas abaladas, como tinham sido feitas, para que as coisas que não são abaladas permaneçam. Então Deus se manifestou com poder no Sinai, se manifestou com poder em Sião, e hoje fala conosco, nós temos acesso a Ele. Mas Ele está dizendo aqui, olha, prestem atenção, deem ouvidos a esse Deus. Porque Ele vai se manifestar mais uma vez. Ele vai abalar não somente a terra, mas também o céu. O que ele está se referindo aqui? A volta de Jesus. Que Jesus um dia voltará. E que todos saberão, terra, céu serão abalados nesse dia. Se você entregou sua vida para Jesus e tem ouvido a voz de Deus, tem ouvido a orientação do Senhor, então você está preparado para esse dia. Mas eu queria fazer essa pergunta. Você está preparado para esse encontro? Acabamos de ler aqui em Oséias capítulo 6, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, pois a sua vinda é certa. Jesus volta. Sabemos quando? Não. Estamos preparados? A única forma, meus irmãos, de nos prepararmos para esse dia, o único refúgio é o sangue do Cordeiro. Se a sua vida foi lavada, está firmada em Jesus Cristo, você está preparado. O dinheiro não poderá nos salvar naquele dia, nossa posição política e ideológica não nos salvará naquele dia. O cargo que nós ocupamos não nos salvará naquele dia. A nossa religiosidade não vai nos salvar naquele dia. Só há um refúgio, que é Jesus. Se a sua vida está firmada em Jesus, aleluia, glória a Deus, você está seguro. Você está seguro. Contudo, meus irmãos, o foco da mensagem que eu quero compartilhar com você hoje não é nem o Monte Sinai, nem o Monte Sião e nem a segunda vinda de Jesus. O foco que eu quero compartilhar com você hoje é, enquanto Jesus não vem, o que nós ficamos fazendo aqui? Qual é o nosso papel aqui? Aí então nós chegamos ali no versículo 27 e 28, né, onde nós já lemos ali no versículo 27, que todas as coisas abaladas, ou seja, tudo aquilo que não faz parte do reino de Deus, aquilo que não é eterno, que não está sendo construído para permanecer, isso vai ser eliminado. Mas aquilo que é para permanecer, as vidas que foram entregues, lavadas no sangue do Cordeiro, o reino de Deus que está sendo construído,
Isso vai permanecer. Mas enquanto esse reino não é consumado, nós estamos aqui vivendo a nossa vida, ainda no mundo em que jaz no maligno. Qual deve ser a nossa conduta? O que nós devemos fazer enquanto Jesus não vem? E eu queria compartilhar com você duas coisas muito importantes que eu descobri nesse texto. Duas. Para você levar para casa. Mas eu pedi para você guardar a imagem de Deus se revelando com poder no Sinai, de Deus se revelando com poder no Sião, no Monte Sião, para pensar que a vinda de Jesus vai ser poderosa. O mundo vai ser abalado. Enquanto Jesus não vem, a gente aguarda. Aguardamos como? Primeira coisa, versículo 25, olha comigo aí. Tende cuidado, não recuseis ao que? Fala. Tende cuidado. Não recuseis ao que fala. Pois eu queria dizer uma coisa para você. Enquanto Jesus não volta e nós estamos aqui seguindo com a nossa vida, nosso papel aqui como cristãos é de fidelidade e obediência. Você pode repetir isso comigo? Fidelidade e obediência. Mais uma vez. Fidelidade e obediência. Nós temos um Deus, meus irmãos, que fala. Um Deus que se revela através da sua palavra. Um Deus que enviou o seu Filho para mostrar a sua face de uma maneira muito clara. Nós temos em Jesus a revelação máxima. A Bíblia e a pessoa de Jesus, Deus fala através delas. Nosso papel enquanto aqui é fidelidade à palavra de Deus e obediência. Fidelidade e obediência. Sabe o que eu tenho descoberto, meus irmãos? Que nós negociamos isso. Nós flexibilizamos a fidelidade. Eu tenho notado que as pessoas, cristãos, flexibilizam. Isso é inegociável. É inegociável. Por exemplo, a palavra de Deus traz muitas promessas e nos agradam ler as promessas, né? Compartilhamos aqui, domingo passado, no culto das primícias, uma promessa maravilhosa. Quem estava aqui lembra? Salmo 37, 5. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Onde é que está a promessa? O mais ele fará. Nós amamos ouvir promessa, porque afaga o nosso coração, e saber que Deus quer fazer por nós muito mais do que nós pedimos e pensamos, né? Olha, o mais ele fará. É lindo isso. Mas qual é o desafio dessa promessa? Entrega o teu caminho. É desafiador para nós entregar o caminho, não é? Mas a palavra de Deus também fala de pecado e consequência. Engraçado que tem gente que a promessa, ele toma posse. Mas quando Deus fala de pecado e consequência, parece que a pessoa não tem tanta fé naquilo. Mas foi Deus que disse, o mesmo Deus que fez a promessa, é o Deus que alerta, é o Deus que avisa, esse caminho vai dar em morte. Esse caminho destrói a família. Esse caminho é maligno. E nós precisamos ter olhos de fé para crer naquele que promete bênçãos, sustento, livramento, mas naquele que também alerta para o caminho ruim, alerta para o dia mau. Cremos num Deus que trata a gente assim, nos avisa do erro, nos avisa. Foi assim com o povo de Deus no deserto. Deus estava bravo ali no Sinai com o povo porque era um povo desobediente, um povo petulante, um povo rebelde. E a Bíblia fala, se você escolher um caminho que desagrade ao Senhor, você vai ter que assumir a consequência, o resultado desse caminho. A Bíblia alerta para isso. O mesmo Deus que traz promessa, bênção para o futuro, para o presente, também traz orientação, traz alerta. Ele nos fala, meus irmãos. Enquanto Jesus não volta, nós seguimos caminhando em fidelidade e obediência à palavra de Deus e nós não podemos negociar isso.
Não há flexibilidade, não tem como a gente chegar com os nossos olhos, o nosso coração para a Bíblia, desejosos de promessas, mas com o coração fechado para as orientações e exortações. A palavra de Deus também traz isso. Nos chama a um caminho de fidelidade. O povo de Israel se recusou a ouvir a voz de Deus, por isso eles sofreram consequências severas nas mãos de inimigos, culminando inclusive na queda de Jerusalém. Jerusalém caiu. E não foi porque Deus é ruim, não. Foi porque o povo é desobediente. O povo desobedeceu. O povo não foi fiel. O povo não obedeceu. E o caminho foi a ruína. A ruína. Mas agora, meus irmãos, a voz de Deus ecoa para nós com clareza. Hebreus começa esse livro dizendo que, havendo Deus outrora falado através dos profetas, hoje Ele tem nos falado através de Jesus Cristo, do Filho. A voz de Deus ecoa para nós, nós sabemos o que fazer, como proceder. Nós temos essa orientação. Ouçamos a voz de Deus. Não ouvir a voz de Deus é insensatez. Ouvir a voz de Deus e não obedecer é loucura. É loucura. Porque Deus é fogo consumidor. Tem notado hoje uma teologia ruim, tem confundido os cristãos. Tem gente dizendo assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Deus me ama do jeito que eu sou. E para aí. Isso é verdade, isso não é mentira. Se parar aí é mentira. Mas o conceito é verdade, Deus nos ama do jeito que nós somos, mas Deus não nos salva do jeito que nós somos. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê. Como que a gente sabe que alguém creu em Jesus? Alguém que se arrependeu, alguém que reconheceu a sua humanidade, a sua pequenez, suas limitações, seus pecados. Deus nos ama como nós somos, mas Ele não salva a nossa vida do jeito que nós somos. Ele não nos quer do jeito que estamos. Não é à toa que a palavra de Deus fala, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Não é para permanecer do jeito que estamos. É verdade que Deus nos ama do jeito que somos? Mas não é verdade que Ele nos salva desse jeito. Tem que ter mudança, tem que ter transformação, tem que ter vida nova, tem que ter novo nascimento. Não é à toa que a Bíblia fala que nós somos em Cristo Jesus novas criaturas. Novas criaturas. Por isso, enquanto Jesus não vem, a gente segue fiel, obediente à palavra de Deus. Há advertências na palavra de Deus, nós precisamos ouvi-las também. Quando nos lançamos, meus irmãos, a uma vida de fidelidade, obediência e fé na palavra de Deus, nós somos levados em direção aos planos de Deus. Grandes coisas. E a Bíblia diz que Deus tem pensamentos maiores, melhores do que os nossos. Então não busque a Deus só pelas promessas. Seja fiel também à orientação, à exortação. Não flexibilize isso, não negocie a fidelidade a Deus. Não negocie. Tem notado nesse tempo de eleição, de polarização política, pessoas negociando a fidelidade a Deus e optando por defender ideias que nós não defendemos, que a palavra de Deus não defende. Então eu queria fazer uma aplicação aqui para você, nós vamos participar do pleito mais uma vez no próximo final de semana. Já disse isso aqui na igreja, volto a repetir, não dê voz e poder para quem está dizendo claramente que quer destruir o que nós cristãos, junto com Jesus e o seu reino, estamos querendo construir. Eu e você, nós precisamos ser fiéis à palavra de Deus, obedientes aos princípios do Evangelho, até para escolher alguém para tomar o poder. Não negocie isso, não flexibilize a sua fidelidade a Deus para acompanhar um grupo político,
para seguir uma tendência ideológica, um modismo da nossa geração. Jamais flexibilize isso. Escolha líderes que não queiram destruir o que nós estamos construindo. Porque tem gente declarando isso claramente. Que as suas pautas e intenções não são as nossas. Por que daríamos voz e poder para essas pessoas? Escolha com consciência, com oração. Né? Jamais vou dizer em quem você tem que votar. A escolha é sua. Mas o nosso critério, meus irmãos, o nosso primeiro critério é a palavra de Deus. É a fidelidade àquilo que Deus nos chama para a gente defender. A nossa maior luta, a nossa maior causa está aqui. Isso é inegociável. Não negocie isso por nada, por cargo político, por privilégio, por grupos, por tendências, por ideologias, todas mundanas. Nossa vida é, em primeiro lugar, uma vida para agradar a Deus. Se nós fazemos isso em fidelidade e obediência. Inclusive na hora de escolher os nossos candidatos. Primeira coisa que eu queria compartilhar com você é isso. Tende cuidado, não recuseis ao que fala. Fidelidade e obediência ao que Deus nos fala. Ouça a voz de Deus. Busque a Deus. Segunda e última coisa, está no finalzinho do versículo 28, que nós destacamos, né? Onde ele diz que nós precisamos servir a Deus de modo agradável, ou seja, viver de maneira a agradar a Deus. E a segunda dica para a gente fazer isso ao longo da nossa caminhada, enquanto Jesus não volta, é com reverência e santo temor. Com reverência e santo temor. Esse termo que ele usa aqui, meus irmãos, me chamou tanta atenção, me fez refletir muita coisa. Mexeu comigo. Sabe por quê? Porque nós negligenciamos essa questão da reverência. Assim como a gente flexibiliza a fidelidade, às vezes, a gente quer negociar a fidelidade, a gente é fiel só naquilo que nos convém, né? A gente não é fiel em tudo. A reverência também, a gente faz isso. A gente faz isso. Temos o costume de ligar a reverência a algum lugar. Às vezes a gente entra no lugar, a gente já toma uma postura assim de reverência. Né? Vocês já foram no fórum? Alguém entra no fórum gritando? Alguém entra lá falando alto? Não é a doutora Gilda, que trabalhou tantos anos no fórum? Quando alguém entra no fórum, vê aqueles homens armados logo na porta, sabe que tem juiz lá, de vara criminal, juiz da família, juiz do tráfico de droga, né? A gente entra lá, quietinho, se bobear a gente até faz assim, né? Abaixo, não é? Dá uma baixadinha na cabeça, porque é um lugar que nos leva à reverência e ao respeito, não é? Você já tentou entrar de bermuda, os meninos aqui no fórum? Eu faço um desafio para você, tente entrar lá essa semana de bermuda. Está calor, está quente, né? Bota uma bermudinha, um chinelo havaiana e vá no fórum. E depois me liga, fala, pastor, tentei entrar aqui, não deu não. O que vai acontecer? Os guardas vão parar na hora. Se entrar com um bonezinho lá, ele manda tirar o boné. Manda tirar o boné. Manda não ir de bermuda. Vocês já notaram como é um local de reverência? Pois parece que na igreja, meus irmãos, que deveria ser um local de reverência também, está irreverente. A gente tem que chamar a atenção das meninas de vez em quando, para esconder umas coisas que não era para a gente estar vendo. É lugar de reverência. Um dia uma pessoa me questionou, falou, pastor, por que você não deixa todo mundo ficar à vontade? Nós estamos na era da liberdade, né? E eu nem quis brigar, mas eu falei, o dia que o fórum deixar, eu deixo aqui na igreja. O fórum não vai deixar, então aqui também não vai. Meus irmãos, local de reverência. Vocês sabiam que as catedrais, eu aprendi isso lá no seminário com um professor do Antigo Testamento. Por que as catedrais antigas, da Idade Média principalmente, tem lá assim uns 50 metros de altura? Vocês já viram foto de catedrais na Europa? São imensas. Qual que é a intenção do arquiteto que fez aquilo? É a pessoa entrar e se sentir pequenininha.
ela entra assim, ó, e ela já entra até fazendo assim, com o bracinho assim, né? Olhando aquele lugar grande, fala baixinho, porque num local daqueles, se você falar alto, lá do outro lado, escutam, né? Faz eco. É um local que te leva a ser reverente, a entender que nós temos um Deus grande, santo. Ele é amigo, ele é próximo, mas ele é santo, meus irmãos. E nós não podemos perder a noção de que nós servimos a um Deus que é santo e que a ele nós devemos reverência, respeito, honra, glória, nada menos que isso. Enquanto Jesus não volta, a gente vive nessa terra, nós temos que viver com reverência àquele que vive e reina eternamente, aquele que nos salvou dos nossos pecados, que nos amou até a morte, tomou o nosso lugar na cruz. Ele é santo, ele é grande. Nós precisamos nos portar com reverência. Eu sou de uma geração de adolescente que perdeu a reverência. Esses dias eu estava ouvindo um comentário, alguém comentando, sobre uma música que o Cazuza fez, uma música que a minha geração cantou demais. E sabe o que eu descobri? Que o Cazuza fez aquela música depois de uma noite promíscua de sexo com várias pessoas. E eu fiquei pensando, meu Deus, a minha geração cantou esse lixo. Aonde é que está a reverência a Deus? Da gente saber que uma música declara coisas obscenas, coisas ruins, e a gente canta isso como se a gente estivesse batendo palma para isso, celebrando a promiscuidade. A minha geração cantou Mamonas Assassinas, que celebrava a suruba. Turma da minha geração vai lembrar disso. Celebrava isso. E botavam as fantasias lá e faziam um rock animadinho. E a gente cantava, meus irmãos. Aonde é que está a reverência? Ao nosso Deus que é santo. De vez em quando, algumas televisões fazem a gente engolir uma novela baseada no espiritismo. Por que a gente dá atenção para isso? Aonde é que está a reverência ao nosso Deus? Eu não quero ser radical, nunca fui. Eu tenho muito diálogo e procuro dialogar com a minha cultura, porque tem coisa boa na nossa cultura também. Mas, meus irmãos, tem lixo do lixo. Por que nós vamos consumir isso? Por que nós vamos abrir os nossos lábios para cantar algo que agride a palavra de Deus, a verdade do Senhor? Aonde é que está a reverência na nossa geração? Nós perdemos o escrúpulo, meus irmãos. Perdemos a noção. A gente canta isso e às vezes até incentiva os filhos a cantar. Há limites. E o limite é, glorifica a Deus, Deus está sendo glorificado com isso, né? Agrega alguma coisa, não agrega, o que está falando, né? O que está declarando, o que eu estou vendo nessa novela, nesse filme, nessa série. Hoje é a época da série, né? A gente está meio sem critério. Onde é que está a reverência? Aonde é que está o santo temor? O santo temor. Nós não podemos relativizar, meus irmãos. Não podemos relativizar. Deus chama a gente, enquanto Jesus não volta, a servi-lo, honrá-lo, glorificá-lo com a nossa vida, ações, palavras. Então não vamos assimilar para dentro da nossa mente, do nosso coração. Estou falando aqui da música agora, porque a música, ela toca a alma. É uma arte que Deus nos deu e ela tem o poder de tocar a alma. Se a gente está cantando lixo, é lixo que a gente está pondo para dentro. Não faça isso. Selecione. Selecione aquilo que você canta, selecione aquilo que você vê. Se não glorifica a Deus, se não agrega em alguma coisa, descarte, não vai fazer falta. Não vai fazer falta. Acha a Raquel Novaes lá, o Paulo César Baruch lá e bota um louvor para tocar lá. Pronto, resolvido.
Bota Vencedores por Cristo, um cântico mais antigo. Né? Você gosta de hino, coloca também. Meus irmãos, pode ouvir música secular, mas selecione. Pode assistir filme, lógico, não estou falando que não pode. Selecione. Hoje o Luigi perguntou para nós lá na... O Luigi é um barato. O Luigi é o perguntador da nossa turma de discipulado. A gente racha de rir com o Luigi. É muito bom. E hoje ele perguntou assim, pastor, posso assistir filme de terror? Olha, me colocou na parede, né? Falei, ó, em primeiro lugar, você vai resolver isso com a sua mãe, com o seu pai. Ok? Conversa lá com a Cacá, com o Guga. Ah, não, mas é que eu queria saber. Falei, ó, então vamos pensar. O que é o filme? É um filme de demônio? Vai agregar alguma coisa? O que um filme de demônio vai trazer para a sua vida? Medo, ansiedade, você vai ficar procurando demônio, você vai perder o sono. Não assiste, não. Não é? Tem outras opções. Tem outras opções. A questão é, meus irmãos, ninguém agrada a Deus sem reverência e temor. E santo temor. Não é possível agradar a Deus. Nós não podemos flexibilizar a reverência, o santo temor. Tinha um livro no passado que o pessoal usava para ameaçar a gente, né? Minha mãe sempre lembrava daquele livro. Em seus passos que faria Jesus. Né? Por outro lado, ele traz um conceito interessante. Eu acredito que não tem como a gente imaginar o que Jesus faria no nosso lugar. Mas a palavra de Deus nos traz luz para a gente perceber. É prudente, edifica, é bom, não é bom, constrói, agrega, não agrega. O que vai gerar isso em mim? Vai perturbar a minha alma, vai trazer ansiedade, medo. Então por que eu vou gastar tempo com isso? Por que eu vou me alimentar com isso? Há discernimento na palavra de Deus para a gente resolver essas coisas. Reverência e santo temor enquanto Jesus não volta. É uma dica, é um caminho espetacular que a Bíblia nos traz, meus irmãos. Porque o nosso Deus é fogo consumidor. Nós temos orientação, nós temos o discernimento, a gente precisa colocar isso em prática. Então não esqueça, em primeiro lugar, fidelidade e obediência. Em segundo lugar, reverência e santo temor. Sigamos vivendo, enquanto Jesus não volta, a nossa vida para agradar a Deus, em fidelidade e obediência, em reverência e santo temor. Não flexibilize isso. Tenha mais critério para o que entra dentro da sua casa, para o que entra nas telas da sua casa. Você jovem adolescente, está difícil controlar, né? Jovem adolescente, tenha critério para o que você assiste, para o que você ouve. Hoje está ali, né? E às vezes a gente nem vê o que está passando ali na tela. Pergunta, seu uso do celular. Quando você usa o celular, há fidelidade e obediência a Deus? Há reverência e santo temor? Porque geralmente a gente usa o celular e ninguém vê, né? É só a gente. Pois eu queria fazer essa pergunta para você. Se no seu uso das mídias digitais há fidelidade e obediência, há reverência e santo temor? Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. E nós vivemos aqui, meus irmãos, para agradar a Deus. Para agradar a Deus. Se a nossa vida está desagradando a Deus, precisamos rever a fidelidade e a obediência, a reverência e o santo temor. Amém? Vocês estão comigo? Muito bem. Feche seus olhos, quero orar com você. Quero que você pense na sua vida. Pense naquela imagem de Deus no Monte Sinai. Deus revelando a sua palavra, mas não queria contato com os pecadores. Pôs fogo no monte. Ninguém podia encostar no monte. Mas Deus é misericordioso e a sua graça nos alcançou, porque lá no Monte Sião,
Jesus foi oferecido. O sangue dele foi derramado e hoje nós temos acesso a Deus. E Deus fala, meus irmãos. Deus fala. Enquanto Jesus não volta, Deus está falando. Deus está nos orientando para que a gente viva de forma a agradá-lo em todas as coisas. Você tem agradado a Deus na tua casa, no teu casamento, na tua criação de filhos? Você, filho, tem agradado a Deus na sua obediência aos pais? Ali na escola, quando você está ali, você tem tido fidelidade e obediência a Deus, reverência e santo temor nas tuas escolhas? Você, profissional, no seu trabalho, no seu dia a dia, nas decisões que você tem que tomar importantes, que às vezes envolvem a sua vida, a vida de outras pessoas. Há fidelidade e obediência na sua vida profissional, reverência e santo temor nas tuas escolhas. Se há algum ajuste a ser feito, coloque-se diante de Deus. Coloque a tua vida diante de Deus nesse momento. Se você tem agido com infidelidade, desobediência, peça perdão, retome a caminhada. Diga para Deus que você quer agradá-lo, servi-lo, que a tua vida é para honrá-lo e glorificá-lo. Se na tua vida não há reverência e nem santo temor, diga isso para Deus. Peça perdão. Diga para Deus que você quer santificar o nome dele em todas as coisas. Pai, essa palavra é forte, Deus. Nós reconhecemos, é dura, mas vem do Senhor para nós, Pai. E o nosso coração é falho, é fraco. Perdão se nós flexibilizamos em algum momento, Pai, a fidelidade e a obediência a Ti. Por algum interesse, algum sentimento nosso, alguma vontade própria. Perdão, Senhor Deus. Nós queremos nos manter fiéis à Tua orientação, à Tua palavra, hoje e para sempre, Pai. Queremos honrar o Teu nome com as nossas escolhas. Queremos manifestar em tudo, Senhor Deus, reverência e santo temor ao Teu nome, à Tua grandeza, à Tua glória. Por isso nos perdoa, Pai, humildemente nós reconhecemos as nossas limitações e falhas e pedimos que o Senhor renove o nosso espírito, para que prossigamos, Senhor Deus, com a nossa vida, agradando o Senhor, com fidelidade e obediência, ouvindo a Tua voz, porque o Senhor fala, com reverência e santo temor, porque o Senhor é Deus puro e perfeito. Por isso, Senhor Deus, nós colocamos as nossas vidas no Teu altar, oferecemos como sacrifício vivo, santo e agradável a Ti, porque nós queremos experimentar sim a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Não nos amoldamos a esse mundo, em nome de Jesus, Pai. Nós queremos nos amoldar a Jesus, nos parecer com Ele. Por isso toma a vida de cada um, Senhor Deus. Se essa mensagem tocou o coração de alguém, traz transformação, arrependimento, renovo do Senhor em nome de Jesus. Amém.